Bom dia. Para todo mundo. Uma satisfação a gente estar se encontrando aqui de novo. Nesse que é o nosso 25º Círculo de Reflexão. Significa que a gente já tem 2 anos e 1 mês de encontro, uma vez por mês aqui na Casa do Povo, trazendo conversas que nos parecem do interesse de todos, com uma interface na nossa vivência judaica, nacional, internacional, enfim, com temáticas muito amplas. Então, acho que a gente tem um público, né, que a gente tem formado e se encontrado muitas vezes, e criando um repertório muitas vezes compartilhados. A gente sempre tem pessoas que estão vindo pela primeira vez e aí vão conhecendo um pouco o espírito do círculo. A ideia do círculo é sempre que a gente possa ter uma pessoa fazendo a mediação, um convidado ou uma convidada fazendo essa mediação, pelo seu conhecimento do tema, por ser pesquisador ou por ter uma vivência específica. E nesse convite que a gente faz aos mediadores do círculo, a gente procura ter essa diversidade de abordagens temáticas, às vezes da filosofia, às vezes da religião, da história, da ciência política, das artes. E, portanto, nesses 25 meses que a gente tem se encontrado, a gente tem conseguido falar sobre muitas coisas, né? Para nós, no Círculo é um valor que a gente comece fazendo uma rodada de apresentação, porque a ideia é que a gente tenha alguma perspectiva de quem são as pessoas com quem a gente está falando, que elas nos falem um pouquinho, enfim, de onde elas vêm, né, qual é o seu contexto, enfim, às vezes profissional, o lugar de vida, como elas quiserem se apresentar, né? E a gente, depois de uma apresentação, de uma fala inicial dos nossos convidados, a gente abre para pensamentos, reflexões, questões, para a gente poder pensar junto, sempre partindo desse princípio que a gente se despe um pouco das nossas credenciais. Então a gente tem universitários, doutores, profissionais de áreas variadas, jovens, pessoas de mais idade, e todas elas, os seus pensamentos e as coisas que elas têm para trazer no nosso círculo cabem com a mesma qualidade. Bom dia a todos e todas, Shabbat Shalom. Bom, eu sou o Chico, Francisco Moreira Carvalho, Chico Moreno. Eu sou médico, trabalho na saúde pública. Atualmente eu sou gerente do CRSTCE, em nome do André Gavois. Também trabalho no COGES na Prefeitura. Trabalho também no COGES da Prefeitura, que é a parte da formação dos funcionários da Prefeitura de São Paulo. Sou monitor supervisor do programa Mais Médicos, trabalho então mais na área de saúde pública, né, porque a minha primeira formação é em medicina. Aliás, eu estudei no Renascença, na medicina, eu estudei no Renascença. A minha segunda formação é na área de estudos judaicos, uma trajetória parecida com os nossos Rabino também. Fui para Jerusalém, fiz meus estudos de pós-graduação lá, não cheguei a defender o doutorado em Jerusalém, tive que voltar para o Brasil, acabei defendendo aqui na USP o doutorado na área de estudos judaicos. Eventualmente também participo das atividades lá da USP, dou aula, né, na minha época eu vivi em Israel, né, no tempo que eu estava fazendo meus estudos, eu tive o privilégio tanto de ser aluno do professor Israel Leibovitch, como também de se privar de sua amizade pessoal. Não sei por que ele gostava de mim, não sei por que, assim, talvez eu lembrasse algum neto dele, não sei por que ele ia com a minha cara. E então eu frequentava muito a casa dele, costumávamos às vezes pegar ônibus juntos, fazíamos um caminho comum, ele descia em Rehav, eu descia depois mais adiante, e aí a gente teve muita conversa, muito convívio, conheci a família dele, e ele é uma pessoa que realmente, a mim pessoalmente, me impactou muito, e é uma pessoa que não dá para passar pela vida de alguém incólume, né? Uma pessoa que obviamente deixa a sua marca. E ele é uma pessoa, ontem eu fui fazer um organograma do que falar, eu quase fiquei louco, porque eu ia chegar umas 10 páginas, né? Então eu acabei fazendo aqui um resumão bem rápido, porque na verdade o arco de atividades do professor Leibovitch é muito grande. Ele pode-se dizer, ele foi, junto com talvez Israel Soloveitch, o principal pensador judeu da segunda metade do século XX.
Podemos lembrar de Levinas também, embora Levinas tenha uma questão que ele tem muito mais um diálogo externo, né? Tem muito mais um diálogo fora do judaísmo, enquanto Soloveitch e Leibovitch conversaram muito mais com as fontes, muito mais internamente, né? Então, e ele é uma figura, né? Ele ficou muito conhecido, o grande conhecimento de Leibovitch foi pela questão política, né? Ele, Shaya Berlin o chamou uma vez a consciência de Israel. Ele era chamado Navi Azar, profeta da ira, né? Especialmente pela posição dele absolutamente fechada e inegociável com relação à saída dos territórios, com relação a terminar a ocupação militar israelense, a criação do Estado palestino e os processos de paz de Israel com seus vizinhos. Tudo isso seria interessante se ele fosse, desculpe o palavrão aqui, tá? Se ele fosse um trotskista, né? Ou se ele fosse um anarquista, ou enfim, se ele fosse um cara de extrema esquerda, né? Um cara... O pior da história, o melhor, é que Leibovitch usava kippah, como nosso rabino. Ele não estaria aqui hoje falando ao microfone, porque ele era completamente Shomer Shabbat. Ele não usava mais kippah. Ele era absolutamente Shomer Shabbat, ele não falaria ao microfone nunca. E no Shabbat, ele guardava todas as leis de Kashrut, enfim, ele era um judeu ortodoxo, e mais que isso, era um judeu que defendia que o cumprimento das mitzvot é o judaísmo, não há judaísmo fora do cumprimento das mitzvot. E esse homem era o grande arauto do que nós chamamos de esquerda em Israel, e ele absolutamente não era de esquerda. Do ponto de vista político-social, ele era um liberal, talvez até um conservador. Uma referência dele era Popper, era Raymond Aron, né? Ele não tinha nenhuma referência, ele tinha maior desprezo pelo marxismo, pelo socialismo, qualquer forma de intervenção estatal na economia, né? Então vamos falar de liberalismo e conservadorismo Europa, tá, gente? Não é o que essa coisa que, né? que anda por aqui, pelo amor de Deus, que aí vamos ter um terremoto no Harazeitinos, na sepultura do Leibovitch, né? Vai revirar no túmulo. Não é nada disso. Mas ele não era um homem politicamente de esquerda. Claro que em Israel a questão da esquerda é muito mais ligada ao conflito com os palestinos, provavelmente com a questão social, mas ele de fato não tinha nenhuma, né? Então, só para a gente começar um start, né? Leibovitch aparece assim, vamos supor, ele é um homem conhecido, mas tem dois pontos interessantes. Em 21 de julho de 67, quer dizer, a guerra de 67 foi em julho, a guerra dos 6 dias, né? Está todo mundo embasbacado, babando, né? Feliz da vida. Deus criou o mundo em 6 dias, então não é à toa que a guerra durou 6 dias, né? Deus foi lá, ajudou o povo de Israel, vencemos. Está todo mundo atônito, todo mundo absolutamente... né? E aí, em 21/7, ele publica uma carta no Haaretz. Ele já era um professor conhecido e tudo. E ele diz o seguinte: gente, saí de tudo. Saí de todos os territórios, inclusive de Jerusalém. E ele, nessa carta, ele era um homem muito irônico, muito ferino. Ele cunha um termo que chama Diskotel Amaravi. Diskotel. Kotel Amaravi, Kotel é o muro, né? O muro das lamentações, o Kotel Amaravi. Ele chama esse muro de Diskotel. Mistura de discoteca com Kotel. E ele fala: o que vocês estão transformando, essas pedras que o perverso Herodes colocou, e é verdade, quem construiu o muro foi o Herodes, que na história judaica é um bandoleiro, um bandido, né, basicamente. Então vocês vão lá prestar culto a essas pedras, isso não é judaísmo, isso é idolatria. E esses judeus que comem comidas proibidas e não guardam o Shabat vão lá hipocritamente comemorar o que no culto, e pior que eles. E os judeus religiosos que os recebem com alegria, dizendo que agora estamos conquistando o nosso mundo, nossa redenção, nossa salvação. Não tem nada a ver, isso é uma palhaçada. Vamos sair de lá. Obviamente essa foi uma carta séria, e na qual ele diz o seguinte: gente, dominar, na época era 1,5 milhão, dominar 1,5 milhão de pessoas que não querem o nosso domínio é algo que vai nos destruir. Nós vamos nos tornar um país fascista. Nós vamos tornar, a ocupação tornará o Estado de Israel um Estado fascista. Nós vamos ter que dominar pessoas, nós vamos ter que prender pessoas, vamos ter que fazer coisas com essas pessoas que não se pode fazer. E hoje, enquanto nós não saímos desses territórios, acabou a democracia em Israel. Israel deixou de ser um Estado democrático. Não podemos falar de democracia quando a gente ocupa e domina outro povo. Não é a primeira vez que ele falou, que ele se posicionou. Em 53, em outubro, houve o massacre de Kibia. Não sei se vocês se lembram ou conhecem.
houve, em outubro de 53, um grupo palestino entra em Israel e faz um atentado em Yehud, que era uma cidadezinha onde mata uma família. Então Israel decide pelo Artikmol, né, por uma ação de represália, e aí o grupo do exército invade a aldeia de Kibia e mata mais de 60 civis. Né? É chamado Parashat Kibia, uma coisa muito... E em seguida, Leibovitch, já em 53, escreve, ele compara esse massacre ao massacre dos filhos de Yaakov sobre Shem, quer dizer, uma traição, uma coisa... E diz o seguinte: este é o resultado quando se coloca o Estado acima de tudo. Quando você idolatra o Estado, você idolatra a força. E quando você idolatra a força, você faz essas bobagens, faz essas besteiras. Então nós temos que olhar o que nós estamos fazendo, porque esse caminho que nós estamos seguindo é um caminho suicida, um caminho perigoso. Né? Então assim, ele é um ortodoxo, né? Defende o Estado palestino, ele defendia a separação estrita entre religião e Estado, a devolução dos territórios, era crítico à ocupação. Quando a Universidade de Birzeit era fechada pela ocupação, ele era o primeiro que ia lá na Universidade de Birzeit, nos territórios, para ficar na frente do exército e impedir que eles invadissem a universidade. Ele mesmo dizia: vocês falam aqui em Israel em liberdade acadêmica, a 20 quilômetros daqui tem uma universidade fechada. O que é que vocês estão falando de liberdade acadêmica? De que liberdade vocês estão falando? Né? Defesa dos palestinos, defesa de prisioneiros, defesa de soldados que não queriam servir nos territórios. Ele dizia: os verdadeiros heróis de Israel são os soldados que se negam a cruzar a linha verde, que se negam a servir nos territórios ocupados. Ele dizia isso de público. Né? Bom, então aí a gente agora vai falar então o que o Leibovitch era. Então, né? Vamos perguntar para ele: Sr. Leibovitch, o senhor é um pacifista? Não. Ele dizia: eu não sou pacifista. Não acredito em pacifismo, não acho que nós temos que ter uma postura lagande, temos que ter sim um bom exército, temos que ter sim um bom sistema de defesa. Eu não sou um pacifista. Sr. Leibovitch, então o senhor é um grande humanista. Não, eu não sou humanista. Humanismo é ateísta, humanismo é a exaltação do homem acima de tudo, e eu não exalto o homem acima de tudo. Eu não sou humanista. Ah, professor Leibovitch, então o senhor é um antisionista, né? O senhor, né? Não, eu sou sionista. O sionismo é um movimento de parte do povo judeu, do qual eu faço parte, de lutar pela sua autodeterminação. Eu sou sionista, aliás, durante a guerra de 48 ele foi comandante de uma brigada da Haganah, né? Eu sou sim sionista. Professor Leibovitch, então o senhor é um teólogo da libertação, o senhor é uma espécie de Leonardo Boff, assim, o senhor quer que o judaísmo conserte o mundo, né? Fazer tikkun olam. Se você falasse isso na frente dele comendo, provavelmente ele cuspiria na sua cara, né? Ele não aceitaria essa definição em hipótese nenhuma, né? Ele ficaria absolutamente irritado pela simples menção de que você está querendo transformar o mundo através da religião. Para ele isso era absolutamente sem sentido. Falar um pouquinho essa pessoa, então. Ele nasceu em 1903, antes de a gente entrar mais diretamente no pensamento dele. Ele nasceu em 1903 em Riga, família classe média alta, o pai era mercador de madeira, teve uma educação, portanto, privilegiada, em casa, com professores. Tinha uma irmã, Nehama Leibovitch, que foi também professora de Tanakh na Universidade Hebraica de Jerusalém, também foi aluno dela, era 2 anos mais nova que ele. E tinha uns primos também, é uma família muito, assim, com gente muito especial. Yoshua Leibovitch era primo dele, foi médico, um grande historiador da medicina. Eu estudei com um discípulo dele, o professor Kotek. E em 19, com a Guerra Civil Russa, portanto, quando ele tem 16 anos, eles fogem para Berlim, porque Riga não estava mais segurando. E ali na Alemanha ele começa uma trajetória acadêmica. Ele vai estudar primeiro química, né? Ele era basicamente um cientista, ele tem uma sólida formação científica, ele estuda química orgânica, termina o doutorado dele em química orgânica em 24. Depois ele prossegue os estudos, ele vai estudar fisiologia, estuda fisiologia cardíaca, sentindo-se incapaz de entender o problema, o que ele estudava, ele resolveu estudar medicina. E ele nunca exerceu a medicina. Aliás, um filho dele me confidenciou que quando eles eram pequenos e tinham febre, ele chamava o médico. Ele nunca exerceu, ele dizia: estudei a medicina simplesmente para meu exercício intelectual, conhecer melhor as áreas que eu gostaria de estudar.
Ele era ativo no Mizrahi, na juventude Mizrahi, que era o movimento sionista religioso, né, do Rav Kook, ligado ao Rav Kook. E em 1933 a polícia faz uma visita à casa dos sogros dele, depois da ascensão dos nazistas, e aí ele e a mulher, já tinham 2 filhos, eles fogem para Basileia, onde ele termina a faculdade de medicina. E de Basileia eles fazem aliados, vão para a Palestina, em 1935, e aí ele assume a disciplina de Química Orgânica e Bioquímica na Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Onde ele então faz a sua carreira lá. Ele acaba se ocupando, além do problema específico de química e bioquímica, ele também se ocupa de uma questão que aí ele começa a entrar com uma questão também de filosofia, que a gente vai falar, que é a relação mente-corpo, a biá psicofísica. Tem um problema da relação mente-corpo, que é um tema que ele dava aulas, até o final da vida ele dava aulas nesse tema, e ele era muito interessado nessa questão, né? Então ele é um homem que tem várias áreas de interesses, né, ligados à ciência. Ele em Israel depois, na guerra, ele é comandante de uma plugá, né, de uma hativá na Haganah. Ele segue, então ele também foi professor de um colégio que era ao lado da universidade. Ele se torna um grande popularizador de temas científicos na rádio. Ele faz programas na rádio que ele populariza muitas questões. Ele escreve artigos para a enciclopédia hebraica, que são artigos fantásticos, a gente faz toda uma organização. Ele é uma figura que vai se confirmando como um grande educador, né? Ele também começa a trabalhar a questão na rádio, ele faz também algumas coisas sobre Parashat HaShavua, sobre as porções da semana da Torá, né? E aí ele vai falando um pouco sobre isso. E nesse tempo, a Leibovitch sempre dizia: eu desde que me conheço por gente penso dessa forma. Ele sempre dizia isso. Na verdade não é bem assim. Nesses anos 40, 50, há indícios de que ele tinha uma ideia de que era possível fazer algumas mudanças na lei rabínica, na halachá, para adaptá-la ao Estado. Então ele, por exemplo, tinha uma questão que ele achava que: como é que você explica que um guarda, um policial judeu pode atuar no Shabat? Então ele dizia: isso tem que ser baseado na ideia, no princípio de que os sacerdotes acendiam fogo no templo. Então, acender fogo no templo é permitido no Shabat, porque é um sintão, né? Mas obviamente isso não foi adiante. Obviamente carecia a autoridade rabínica, a carência da autoridade rabínica que possa fazer esse tipo de alteração. E então ele foi um pouco recuando dessa posição e indo para a posição dele mais tarde, que é a posição histórica consagrada, que é da separação entre a religião e o Estado de forma total, onde ele dizia que a religião e o Estado, quando unidos, se prostituem reciprocamente. O Estado e a religião se prostituem. Então, e a função da religião deve ser sempre se contrapor ao poder do Estado, né, e nunca se submeter a ele, né? Ele participou de grupos de apoio ao Lima, a novos imigrantes, e ele sempre teve uma treta com Ben-Gurion. Ele nunca gostou do Ben-Gurion, né? Ele dizia que Ben-Gurion era o segundo maior herético judeu da história. Quem era o primeiro? Jesus. Patrono da cidade, São Paulo, Paulo de Tarso. Dizia, depois de Paulo de Tarso, Ben-Gurion é o maior herético judeu que já apareceu no mundo, que vem com essa história de ligar o judaísmo ao Estado, ele não dizia babaquice, mas era a intenção, essa babaquice de Or Lagoim, luz para os povos, né? A gente vai falar um pouco disso. Então Ben-Gurion é o grande artífice e da ideia de que o Estado tinha que tutelar os indivíduos. Isso também ele achava uma coisa da Estadrut, né? A Pincaça Dom, que você tinha que ter a carteirinha vermelha para conseguir alguns subsídios e tal. Isso também ele achava absolutamente execrável, né? Para a gente falar um pouco então do pensamento dele, vamos entrar um pouco nessa questão. Para entender o pensamento dele, Leibovitch faz uma distinção. Ele cria duas ideias muito centrais, que é assim: para ele as coisas são divididas entre Erech e Tzorech, ou seja, princípio e necessidade. O que é uma necessidade? Vamos supor, uma necessidade. Hoje eu tenho necessidade de usar esse microfone. Por quê? Porque se eu não usar esse microfone, eu ainda tenho que me esgoelar para todo mundo me ouvir, e ainda tem gente dizendo que não está me ouvindo. Então é lógico, é necessário que eu use esse microfone. Ela é uma atitude racional. O que é um princípio? O princípio é que eu torço para o Santos Futebol Clube. E essa é um ato, é uma atitude absolutamente irracional e inexplicável. Não tem como explicar porque eu torço para o Santos Futebol Clube. Não existe.
Eu torço para ser democrata. Claro que se eu escolher na minha vida um princípio execrável, eu serei combatido por ele. Né? Um nazista que escolhe princípios do nazismo, ele se exclui da humanidade, ele tem que ser combatido. Um cara do Estado Islâmico que defende os princípios do Estado Islâmico, você tem que combater os princípios dele, porque são princípios que afetam a vida das pessoas. Mas o resto, o que a pessoa escolhe na vida, a decisão da pessoa, ela é indiscutível. Você não tem como argumentar e entrar, né? Então, para ele, toda a questão da religião, por exemplo, ela é érer, ela é princípio, ela é uma escolha que a pessoa fez. Aí o pensamento dele bate um pouco parecido com o existencialismo, né? Eu escolho e sou responsável pelas minhas escolhas, né? Eu escolhi, eu decidi que eu vou ser religioso, né? E essa decisão, para ele, né, na visão dele, o que é a religião, do ponto de vista da religião judaica, o que ela é? A religião judaica, para ele, é única e exclusivamente servir a Deus. E como é que se serve a Deus? Pelo que está estabelecido na Halachá, na lei rabínica, as mitzvot. Portanto, única e exclusivamente, a religião é única e exclusivamente servir a Deus. Não há nenhuma hipótese de teologia. Por quê? Porque nós não podemos entender Deus em hipótese nenhuma. Ele até dizia o seguinte: escuta, a discussão se Deus existe ou não, ela é irrelevante, porque você não pode provar nem a existência nem a não existência dele. Então, se Deus existe ou não, não é da minha conta. Eu não posso decidir se Deus existe ou não. Não posso dizer a transcendência divina de tal ordem que eu não posso nem dizer se ele existe ou não. Eu só posso dizer que eu o sirvo. Eu o sirvo cumprindo o quê? Torá ou mitzvot. Então, o paradigma religioso dele, a visão máxima de religiosidade dele, é o que acontece no episódio do sacrifício de Isaac, Akedat Yitzhak, que é quando Abraão se submete totalmente à vontade divina, assumindo um comportamento absolutamente antinatural. Um pai matar o próprio filho. Né? Ele usa uma interpretação de Abravanel, não o Silva, né? Do Yitzhak Abravanel, né? Ele fez no comentário dele, a Mikra, tem uma frase na Mikra, quando Deus manda Abraão, né? Então fala em Abraão, Kavash et Hamoró, Havash et Hamoró, com Kaf, Havash et Hamoró. Ele montou o seu burro, né? Para ir. Abravanel faz um jogo de palavras e diz: Veu Havash et Achomriut Shebo. E ele dominou a sua materialidade. Abraão dominou a sua materialidade, então ele transcendeu da sua condição material para servir a Deus. Isso para Leibovitch é o cume do serviço divino. Ele até tem um artigo interessantíssimo, ele aliás, vale dizer, ele tinha um bode, uma ojeriza, uma implicância com o cristianismo. Ele não topava o cristianismo. O Islã ele admirava, ele achava legal. O cristianismo ele não engolia. Ele tem um artigo muito interessante, né? Vocês sabem, o sacrifício de Yitzhak ocorre em Hara Moriá, que é o monte do templo, né? Então ele tem um artigo chamado Entre Moriá e o Gólgota, em que ele contrapõe uma religião em que o homem transcende de si mesmo para servir a Deus, e uma em que Deus se faz natureza, Deus se faz homem e se deixa morrer para salvar. E ele fala, entre essas duas visões não há possibilidade de negociação. Elas são duas visões opostas. São dois sentidos completamente diferentes. Então, para ele, esse paradigma da Akedat Yitzhak é o centro da fé do judaísmo, né? Então, porque ele considera que, de um lado, você tem um homem que se submete à vontade de Deus e se supera, e no outro você tem um Deus que se faz natureza, um Deus que se encarna. E para Leibovitch, Deus não está no mundo. Deus não é o mundo em hipótese nenhuma. Ele diz, né, a Bíblia não é um livro de ciências. Se ela fosse um livro de ciências, ela seria o pior livro do mundo, porque, enfim, nada que ela fala bate com o que a gente conhece em ciência. E ele fala, por que a Bíblia começa com Bereshit? No início criou Deus os céus e a terra. Simplesmente para dizer que Deus e o mundo não são a mesma coisa. Portanto, é interessante que Leibovitch
fez o prefácio, a primeira tradução hebraica do Evolução das Espécies do Darwin. Ele não aceita design inteligente. Design inteligente para ele é idolatria, é achar que Deus está intervindo na natureza. Para avisar um pessoal aí sobre isso, né, sobre essa outra possibilidade. Criação, não tem discussão sobre a criação do mundo, porque Deus, você não pode entender Deus como alguém que atua sobre esse mundo. O vetor é o homem em direção a Deus. Esse Deus inalcançável, inatingível, inexplicável, ao qual servimos pela mitzvah. E que a gente serve para quê? Que recompensa a gente vai receber para isso? Só a mitzvah. A recompensa do mandamento é o mandamento. Ele considerava que qualquer forma de ação religiosa que visasse recompensa era uma forma de idolatria. Ou seja, se eu sirvo Deus porque eu quero ganhar na loteria, né? Eu não estou procurando, isso ele não dizia em público, mas para você estar achando que Deus é uma boneca inflável. Boneca inflável é que tem que suprir teus desejos, não Deus, né? Eu viro para Deus e falo: Deus, me dá deixa eu acertar a Mega Sena, né? E você, porque eu sou legal, sou bonzinho, vou fazer uma mitzvah, vou dar esmola, vou rezar, vou pôr tefilim, né? E eu quero ganhar a Mega Sena. Não. Né? Se eu penso isso, se eu penso nesta possibilidade, eu não estou adorando Deus, eu estou fazendo uma forma de idolatria, estou rebaixando Deus. E dizer, você rebaixa Deus, é o Deus ministro da saúde, é o Deus ministro da economia, né? Então, por exemplo, quando perguntava ao Leibovitch, um homem falou: professor Leibovitch, em Auschwitz deixei de acreditar em Deus. Ele falou: não, você nunca acreditou em Deus, você acreditava na ajuda de Deus. Então, na ajuda de Deus você deixou de acreditar em Auschwitz, mas em Deus não. E ele dizia, depois alguém até citou isso com o nome de outra pessoa, porque o Garoto da não sabia onde. E Leibovitch dizia: a pergunta não é onde está Deus em Auschwitz, porque Deus não está no mundo. A pergunta sobre Auschwitz é onde estava o homem em Auschwitz. Essa é a pergunta. Onde é que está o homem ali? Que homem foi capaz de fazer isso? Posso fazer uma pergunta agora ou depois? Faz como você quiser. Mas Deus, o Deus de Israel aparece muitas vezes na Bíblia para preencher necessidades. Então, sim, isso acaba, é uma sim, época que acaba. Na visão dele, isso é Lashon Bnei Adam, isso é linguagem humana, linguagem do homem. Isso não é, veja, todo pensador do Egito, todo pensador divina. Sim, todo pensador, ele tem obviamente que fazer escolhas de como ele interpreta as coisas. Você pode ler de um lado ou do outro. Um crítico de Leibovitch vai dizer isso: o senhor está falando disso, e o tempo todo o Deus de Israel aparece na história. É um Deus que se faz presente. Ele diz: não, isso não é um Deus que se faz presente. Por quê? Aí emendando uma pergunta. Para Leibovitch, assim, se você, vamos supor assim, que a gente fizesse agora um satélite que não fosse andar pelo espaço, ele ficasse, e ele andasse pelo tempo, fosse um satélite que conseguisse fotografar o passado, tá? Aí a gente coloca esse satélite ali em cima do Oriente Médio e ele fotografa ali as coisas que aconteceram entre o ano 2000 e o ano 500 antes da era atual, tá? A gente depois 1500 programou. Aí chega o filme e a gente olha lá, não tem nenhum cara saindo de ouro chamado Abraão, não tem ninguém chamado Isaac, Jacó, nada disso. Não tem nem escravo no Egito, não tem abertura de mar, ninguém saiu do Egito, o Monte Sinai está quieto, não aconteceu nada, não teve fogo, não teve nada, não aconteceu nada. E tem lá uns sacerdotes cananitas lá que estão inventando lá uma religião, e é isso. Fala: pessoal, acabou, ó, né? A gente faz o quê? Devolve os presentes de Bar Mitzvah? A gente vai devolver, ó, pessoal, desculpa, tá? Né? Para Leibovitch não tem problema nenhum, isso é irrelevante, porque Deus não se dá na história. Nenhum argumento histórico serve para definir ou levar a Deus. Então ele tem uma visão que é interessante. Na visão dele, na tradição rabínica, como é que é? Deus deu a Torá escrita e a Torá oral para Moshe, no Sinai. Recebeu as duas. Leibovitch diz: não, a Torá oral é anterior à Torá escrita. A Torá escrita foi escrita em cima da Torá oral. Ele usa para isso uma interpretação na Parashat Yitro, quando Moisés precisa julgar o povo, que é atual, né? Que é de hoje.
Moshe precisa julgar o povo, e Yitro ensina para ele burocracia, como é que faz burocracia. Mas a pergunta é, como é que Moshe vai julgar se não recebeu a Torá? Se não recebeu o livro? Sobre que lei Moshe julga? Jetro, o sogro de Moisés. Ele ensina Moisés a fazer burocracia. O sogro mandava nele. Não é bem assim. É que Moisés chega lá e ele quer julgar o povo. E ele julga o povo. E aí fica uma montanha de gente, uma fila interminável, pior que fila de INSS. Né? Como é que resolve? Põe milico, né? Põe os militares, né? Fuzila. O que é que a gente faz com a fila de INSS? Né? Então o Moshe está desesperado. Aí o Yitro fala, deixa de ser besta, faz o seguinte, divide. Casos pequenos, você põe um cara para julgar. Casos maiores, você só julga os casos, os BO mesmo. Né? Quer dizer, você faz a burocracia, você vai fazendo, né, uma estratificação de risco. Quem tem grande problema, um pequeno problema passa com ele, né? Então Moisés implementa a burocracia. Mas a grande pergunta é, ele vai julgar o povo segundo que lei? Ele não recebeu a Torá ainda. Então isso seria um indício de que, na verdade, existe uma lei prévia que é uma lei oral. Aliás, essa história também aparece em alguns pensadores, até no Rav Kook, né, que eles explicam as correntes bíblicas, né, escola J, escola P, como sendo Beit Midrashim, como sendo escolas de lei oral que produziram textos diferentes. Então você tem uma escola J, uma escola E, né, quer dizer, você de alguma forma você talmudiza a Bíblia. A Bíblia, o que é o contrário, né, que o Talmud é posterior, agora você talmudizasse a Bíblia. A Bíblia é produto, então, de diferentes escolas, que na visão religiosa teriam recebido a inspiração divina, e aí elas passam a produzir o texto bíblico, que, óbvio, é cheio de contradições, mas a contradição é porque elas são de escolas diferentes, todas com autoridade. Né? Então, agora, Leibovitch não acredita, porque como não há, esse Deus é tão transcendente, não há quem tenha falado com ele. Não existe, né? Então quando ele fala, por exemplo, da profecia, né? O navio, o profeta, diz o seguinte, olha, prever o futuro, quem tem que prever é a mulher do tempo, o homem do tempo. Quem tem que dizer como é que vai ser o futuro é a Maju. Não é a Maju ainda? Né? É a Maju que tem que dizer se vai chover, se não vai chover. O profeta não existe para prever o futuro. Até porque ele se baseia em duas passagens, não só ele, isso já está no Talmud. Você tem duas passagens na Bíblia muito problemáticas. Uma quando o profeta Josias vai procurar a profetisa Rudá, e ela diz para ele, você vai reinar, vai viver até a velhice e ser enterrado com seus pais. E ele vai na guerra, em Megiddo, toma uma flechada e morre. A profecia não se cumpriu. E outra com Yoravam Benevat, que tem aquela profecia do homem que vem, o profeta que vem profetizar contra ele, né? E que ele morreria sem sepultura, no fim ele acaba sendo sepultado. Então você tem essas duas. E aí tem uma passagem dos Balei Tosfot, que são os comentaristas judeus da Idade Média, que Leibovitch resgata, que diz, Ein Navi Minabé, o profeta não profetiza, Ela Masheraui Likrot, a não ser o que deve acontecer, no sentido de merece acontecer. Ou seja, a profecia tem sentido religioso, porque ela molda o futuro a partir do presente. O profeta se posiciona no seu presente e aponta o futuro que deve ser desejado, em termos de o homem servir a Deus. Essa visão. Então, a função da profecia não é prever futuro, não é oráculo. Né? Então, na visão dele, todos esses versículos da Bíblia, como aliás todos os discípulos, Leibovitch, de certa medida, ele leva o Rambam, o Maimônides, a certas consequências que o próprio Maimônides talvez também se revelasse no túmulo. Enfim, ele leva o Maimônides a extremos, né? Então, a escola dos filósofos Maimônides, todas essas passagens bíblicas, elas são interpretáveis, né? E disse Deus para Moisés fazer isso. Bom, na verdade não foi Deus, foi o intelecto ativo que inspirou Moisés. Enfim, você pode sempre dar né? Então ele retira da história religiosa, por exemplo, toda e qualquer interferência divina, né? E Deus não se encontra na história. Por isso ele considerava que toda a história de voltamos pelo Davi Shomron, a terra de Israel, o povo, tudo isso é bobagem. Ele dizia, não existe isso, não existe. Então, por exemplo, quando ele falava de pedras, ele dizia, vocês estão santificando mais um pedaço de terra numa colina, porque Shimshon Agibor andou lá, o Sansão
andou por lá, do que a vida de uma criança palestina. Quer dizer, olha, ele fala, olha que absurdo, como é que você pode, em nome da religião... Opa! Tá bem? Tá tudo bem, fui longe. A cadeira deu uma... Como é que você põe duas? Como é que você pode, em nome da religião, por exemplo, fazer uma coisa dessas? Você dizer que uma colina em que Sansão dormiu uma noite é mais importante do que as pessoas que estão vivendo lá hoje que são palestinas. Né? Mas não é um princípio religioso dessas pessoas que são os colonos que tem que respeitar e não discutir? Não, como eu falei, você não respeita os princípios do Estado Islâmico. Eu pelo menos não respeito. Eu entendo que ele escolheu de forma irracional, assim como eu escolhi ser santista. Mas o fato de ele ter escolhido de forma irracional o princípio dele, não quer dizer que eu vou aceitar esse princípio na medida em que eu considero... Né? Então, eu vou dizer que o cara pode matar Yazid porque é princípio dele. Não. O colono pode ocupar território porque é princípio dele. Não pode. Você tem os seus princípios, eu tenho os meus, nós vamos comparar. A questão do princípio não é que ele é sagrado. Você entende que ele é algo que não tem explicação, algo que emana de uma decisão da pessoa. Até o contrário, porque você decidiu ser assim. Né? Ele não considerava nenhuma questão de hereditariedade ou determinismo biológico. Ele dizia, o povo judeu, do ponto de vista histórico e biológico, não é nada diferente a qualquer outro grupo humano. Acabou. Não existe Elionut, né? Não existe superioridade, supremacia. Os judeus são superiores. Por isso, quando a gente vê o pensamento de Leibovitch, uma vez eu estava no aniversário andando, eu me encontrei com ele, né? Eu estava no primeiro ano que eu estava fazendo estudos complementares, aí bateu um papo de corredor, ele falou, então, como é que tá as coisas? E eu falei, tudo bem, tá. Você está indo? Estou indo para a minha aula de Zohar, que nós tínhamos que estudar o Zohar, né? O livro da mística judaica, a gente estuda em aramaico e tal. Aí ele falou assim, eu espero que você não perca seu tempo e sua inteligência com essa coisa execrável. Porque para ele toda a questão da mística, né, inclusive tem uma famosa carta ao Scholem, que ele espinafra o Scholem, é uma carta de 49, o Scholem defende que a Kabbalah era uma forma de um retorno ao judaísmo clássico e tal. Eu lembro de espinafra, eu falo, olha, desculpa, o judaísmo clássico não é esse judaísmo da Kabbalah, que ele dizia, é um judaísmo de cunho popular, é um judaísmo popular no sentido pejorativo, assim, no sentido não erudito, né? É um judaísmo que acredita em coisas como magia e que inclusive ele até falava, concede espaço a prazeres sexuais, ele até dizia isso na carta. E o judaísmo clássico é o judaísmo de Torah Mitzvot, não é o judaísmo da Kabbalah. Né? Então ele nesse aspecto, o Hassidut, por exemplo, Hassidismo, ele considerava o quê? É uma infiltração do cristianismo no judaísmo. É uma infiltração, né? O cristianismo adentrou, a idolatria adentrou no judaísmo e está fazendo essa bobagem que é Hassidismo. Então você falava Hassidim, você falava Lúria, você falava Zohar. Para ele tudo isso eram coisas que eram absolutamente alheias e que entraram no judaísmo de certa forma o corrompendo, né? Então ele não tinha, porque para ele aquela visão da Torá Lishma, Shalom Lishma, que é a ideia de que a Torá você pode cumprir em seu nome, né, Lishma, ou Shalom Lishma, não em seu nome. O que é a Torá não em seu nome? É quando você cumpre a Torá visando alguma coisa. Maimônides, o Rambam, era ciente dessa divisão e dizia o seguinte, olha, para o cara culto, inteligente, você não tem que dizer para ele, porque ele sabe disso. Se ele comer uma pizza de calabresa na noite de Colidrei, não vai acontecer nada com ele. Porque Deus está ocupado, né? Deus não vai pegar. Agora, para o Zé da esquina, para o carinha que não tem formação nenhuma, para o ignorante, para esse aí você tem que dizer, se comer pizza de calabresa na noite de Colidrei, vai cair um raio, vai te partir ao meio, tua filha vai para o prostíbulo, teu filho vai virar narcotraficante. Você tem que pegar você tem que amedrontar o cara, você tem que dizer, porque esse cara só vai entender isso. Essa é a visão do Maimônides, em linhas gerais, né? Ele fala, o cara só vai entender. Se você chegar pro burro, pro Haaretz, pro cara inculto, e começar com muita filosofia, ele vai embora. Ele vai abandonar totalmente só. Então esse cara você tem que dizer, ó, se fizer isso, vai apanhar, vai. Pro cara culto, pro cara que tem uma formação filosófica, ele sabe que isso não é verdade. A punição qual é? Ao fazer isso, ele está se afastando de Deus. Então a punição dele é ele se afastar de Deus. Por isso que ele diz, a recompensa da mitzvah é a mitzvah mesma.
né? Você não anseia recompensa nenhuma. Portanto, quando você falava assim, professor Leonor, você acredita no Mashiach? Eu falo, claro que eu acredito no Mashiach. Óbvio. Mashiach, Sheyavó. Eu usava o Messias que virá. Porque se vier, deixou de ser Messias. Ou seja, se o Mashiach existe para não vir. Para não vir, que é um pouco uma certa leitura possível do Rambam no Mishneh Torah. É uma certa, toda vez que aparece alguém, ele coloca tanto empecilho que diz, esse cara é um falso Mashiach. Então, Mas o outro que falou isso antes de Leibovitch foi justamente o Nahum Leibovitch. Falou isso também, né? Que Mashiach seria antípoda. Né? Era pacífico, místico e demais. A lei das Eu religiões. estou me contendo. Quando é que a gente... Pode falar. Pode falar. Estou me montando aqui uma... Fala. Nossa, espera. Era, tá bom, você perguntou. Quais são as melhores? Não, teoricamente é do jeito que você me lembra de falar, depois a gente começa, mas você já começou. Eu já concordei com algumas coisas que a Marta 5, 10? falou e que o orador... 5, 10? Tá bom, vamos lá. Tá bom. Sem problema. Então, a prioridade é oral. Então, Israel não é o povo escolhido, Israel é o povo que escolheu. O povo judeu é o povo que escolheu servir a Deus, ele não foi escolhido. Portanto, ele não tem singular nenhuma, ele não tem prioridade nenhuma, ele não tem nenhuma ascendência sobre ninguém, não lhe garante nenhum fruto especial em relação ao outro, né? E aí a grande crítica dele é o cabalismo, né? Outra coisa, a questão de que Deus não é objeto da ciência, né? Então você não pode discutir a existência de Deus, porque discutir a existência implica numa questão científica, você tem que medir, pesar, aferir, e Deus você não pode fazer isso com Deus, você vai medir, pesar e aferir Deus. Então a questão da existência de Deus ela é impossível de ser provada e impossível de ser negada, então você não tem que entrar nessa seara e nessa discussão, né? A ausência da recompensa e do castigo, né? Servir a Deus em documentos, ele diz o seguinte: olha, se tivesse na Alahá, na lei rabínica, que todo dia tem que levantar, subir na cadeira e fazer cucurucu, eu faria. Está escrito, eu faço, eu cumpro, né? E tem uma história, por exemplo, a questão da não recompensa, tem uma história eu vivi, foi comigo, e a outra eu ouvi do Ravitsky. Leibovitch, quando tinha uns 80 e poucos anos, não estava em Israel, porque eu não conhecia, ele passou por uma cirurgia de coluna. A pessoa ficou muito preocupada, um homem de 80 e poucos anos passou numa cirurgia de coluna e tal. Está lá internado, o professor Ravitsky, que é um dos discípulos dele, né, um grande pesquisador também, foi visitá-lo. Chegou no quarto, o Leibovitch tinha um fulano no quarto, parecia um rabino, o Leibovitch espumando de raiva, né? E aí o Ravitsky perguntou, mas qual o problema? Tira esse cara daqui, tira, idólatra, né? O problema, o que aconteceu? Qual o problema? Aconteceu o seguinte, o rabino foi visitar... É a cena típica. O rabino foi visitá-lo, o infeliz foi visitá-lo, né? E tal, aí o Leibovitch falou, você é rabino? Eu falei, sou. Então eu queria uma discussão com o senhor. Eu estou com o braço, eu passo catéter e tal, né? Eu posso pôr tefilim nesse braço, tenho que pôr no outro, não ponho. O que o senhor acha? Aí o infeliz caiu na besteira de dizer, não, senhor, eu põe, que inclusive vai ajudar o senhor na sua recuperação. Aí ferrou, né? Aí o cara ficou, mandou o cara embora. Então, imagina, que pôr tefilim ajuda em recuperação, né? A outra eu vivi, foi uma experiência que eu vivi, foi menos radical. Mas eu visitei um dia em casa e ele falou para mim, vem semana que vem jantar aqui comigo. Eu falei, tá bom, era na época de Hanukkah. Tá bom, aí eu fui, acho que era uma quarta-feira. Eu fui chegando na casa dele e vi que muita gente estava chegando. Eu falei, eu pensei, eu tinha entendido que era um jantar, mas vai ver que é um jantar com mais pessoas, alguma coisa. Quando eu chego, me abre a porta depois de uma pessoa que eu tinha acabado de chegar em Israel, era o filho dele, um dos filhos. Eu falei, eu vim aqui jantar com o professor Leibovitch. Ele falou, o senhor não está sabendo? Eu falei, do quê? O professor Leibovitch está de Shiva, está de luto. Eu falei, a esposa, não o filho. Era o segundo filho que ele enterrava, né? E esse era, na época, um rapaz de 40 e poucos anos, morreu de uma cirurgia de joelho, uma anestesia, e ele acabou morrendo. Aí eu entrei, né? Enfim, fiz lá tudo que tinha. E ele virou para mim e falou, vem aqui falar comigo, eu quero te ver, vem aqui depois da Shiva. Tá bom. Aí depois da Shiva eu fui lá, né? Apareci na casa, ele estava lá, estava super acabado, estava arrasado, né? Estava com
para fazer, filho, estava muito mal. Aí sentamos, começamos a conversar, mas não tinha muito o que conversar, porque estava realmente... Aí, como eu tinha passado recentemente por uma experiência de luto muito importante, que eu tinha perdido uma companheira aqui no Brasil, e eu tinha passado por um processo de luto e tal, eu, para tentar ser legal, né, até como médico, né, tentei ser legal, falei assim, né, ele estava assim, com a mão chorando assim, eu falei, bom, professor Leibovitz, mas pelo menos as nossas leis de luto nos consolam. Aí ele tira a mão, olha para mim e fala assim, de onde você tirou que as leis de luto servem para alguma coisa para nós? Quer dizer, o cara no fundo do poço, quer dizer, o cara está lá no fundo do poço, enterrou o segundo filho, está no fundo do poço, né, e você vira para ele e fala qualquer... Porque eu só falei que elas, né, tem processo psicológico. Até nesse aspecto, né, não falei que ele vai ganhar uma loteria, se ele, né, até essa coisa psicológica, de olha, uma coisa que te dá um conforto, até isto ele considerava que era inadmissível você imaginar uma mitzvah como uma coisa que te dá uma espécie de consolo, né? Então, essa visão dele, essas distinções que ele fazia entre Estado e religião, né, história e Deus. Então, ele tem artigos que ele fala contra o Gush Emunim, né, o bloco dos fiéis, né, Alemuná ve'emunim, sobre fé e fiéis, em que ele espinafra o Gush Emunim, dizendo que quem está santificando território, quem está santificando terra, né, está fora do que ele considera a forma correta, né, ele está chegando em idolatria, voltar a Zará. O Ruben lembrou uma coisa que Leibovitz era um cara boca dura, ele era um cara, né? Então, assim, tem um lado também que a gente não pode deixar de falar, que o Leibovitz também virou uma espécie de popstar. Ele era um popstar, né? Então ele era um cara... Você quer... Dos laicos em Israel. Não, para todo mundo, porque você queria audiência na televisão, chama o Leibovitz. Os religiosos, se não for Shabbat, iam assistir para espinafrar. Eu morava em Nachlaot, na parte mais religiosa, quando ele morreu, o bairro estava inundado de cartazes celebrando a morte do Pois é, então tudo isso, ele é um popstar, ou seja, ele é um popstar em todos os sentidos, bem a favor. Ele é um cara que ninguém era dish, ninguém era neutro em relação a ele, né? Então, então assim, se um programa quer uma audiência, chama o Leibovitz. Então, uma vez, por exemplo, quando o governo Rabin expulsou, acho que 100 e poucos caras do Hamas para o Líbano, pegou os caras do Hamas, juntou e jogou no Líbano, né? Expulsou. Leibovitz saiu a público contra, e aí o puseram num programa tipo o horário do Jornal Nacional, com o Deri Zucker, que era um deputado do Meretz, do partido de esquerda. E aí ele vira para o Deri Zucker e fala, há pessoas, né, que a gente conhece nas horas de crise. E aí a gente vê que vocês são smartutim, né? Smartut é pano de chão, é capacho, né? Vocês são pano de chão, vocês nem conseguem se opor, né? Então ele era muito boca dura. Então ele um pouco ficou prisioneiro disso. Porque, na verdade, no convívio pessoal, ele era um doce de pessoa. Ele gostava de piada, ele conversava, era uma pessoa agradabilíssima, ele ouvia, né? Uma vez eu estava lá, para aparecer um garoto religioso que vinha discutir com ele a questão dos ônibus no Shabat. Aí ele vira para o moleque e fala assim, ele sente, escuta o moleque falando, aí ele fala assim, escuta, me diz uma coisa, você parece um estudante bom, né, de Yeshiva e tal. Eu falo, eu estudo. Então me cita onde está escrito que no ônibus não pode andar no Shabat. Aí ele falou, não, claro, não pode, porque é fogo. Não, você não entendeu, não está escrito ônibus no Shabat. Está escrito que judeu não pode fazer isso. Então, judeus não podem fazer tais coisas no Shabat. O que isso tem a ver com o ônibus? Você, como judeu, alguém está te obrigando a pegar ônibus? Não. Então, não é assunto do Estado. O Estado não tem que tomar posição. Se o Estado te obrigasse a tomar ônibus, a andar de... Não tá, então o moleque saiu razoavelmente convencido. Então, ele era uma pessoa bastante simpática nesse sentido. Agora, no público, na hora que ele fazia as coisas públicas, ele era bastante agressivo, né? Ele era bastante apimentado. E aí ele teve aquela famosa escola de 82, né, que ele usou um termo Yudonazi, né, judeus nazistas, ele usou esse termo no contexto da Guerra do Líbano, quando se permitiu tortura em prisioneiros, em condições especiais, pode torturar para descobrir se colocou bomba,
né? Então ele disse que isto era uma atitude inadmissível e que isso era compatível com o Judonazism, com os judeus nazistas. Essa frase dele lhe pesou muito, foi uma coisa que até a sinagoga dele, o Yeshurun, quase o expulsou, né, da sinagoga, porque foi uma coisa pesada. Ele disse que a intenção dele era falar dos métodos que ele viveu na Alemanha nos anos 30 e que, de fato, ele não retornava do que ele falou, ele não se desculpava do que ele tinha falado. Ele achava realmente que esses grupos de extrema-direita, esses grupos fascistas, podiam ser chamados de Judonazis porque estavam aplicando, né, as técnicas. E ele dizia o seguinte: não há nada no judeu que o impeça de ser nazista. Não há na natureza judaica, como não existe natureza judaica, não há natureza judaica, é uma natureza humana, existe o homem que decidiu seguir mitzvot. Esse homem que decidiu seguir mitzvot é judeu, né? Então ele tinha muito essa questão. Uma outra, só para encerrar, ele também dizia uma coisa sobre a unidade do povo judeu. Então ele dizia: gente, falar em povo judeu, unidade, acabou, isso não existe mais. Por quê? Porque hoje em dia você pode ter dois judeus que não podem fazer juntos as três principais coisas da vida. Quais são? Comer, sexo e trabalho. Então, se você tem um casal em que um é religioso, dois judeus, um querem se casar, né? Uma parte é religiosa, outra é não religioso. Comer junto não dá, porque tem o problema da kashrut. Trabalhar tem o problema do Shabat e das festas. E sexo tem o problema da Tarat HaMishpachá. Se faz mikveh, não vai. Se a mulher não vai fazer mikveh porque ela não é religiosa, o marido não vai poder ter sexo com ela. Então ele falava de que unidade nós estamos falando, né? Então ele tinha muito essa visão. Aí eu tive um amigo que faleceu, Natan Ofek, que colocou Leibovitch na parede. Que ele virou para o Leibovitch e falou: está certo, o senhor está dizendo que não tem mais nada em comum, mas será que esses dois judeus que não têm nada em comum, eles não podem conversar sobre isso? Conversar a partir de uma perspectiva diferente. É diferente um judeu conversar com um chinês sobre essas questões e um judeu conversar com outro judeu sobre essas questões. E aí ele ficou sem resposta. Foi a única vez que eu vi o Leibovitch não ter uma resposta final. Ele acho que pensou na questão, a possibilidade do diálogo, né? Apesar de sermos um povo fracionado, né, digamos assim, por essa questão que ele via da Alahá ou não Alahá, da ortodoxia ou não ortodoxia, né? Porque é interessante, ele era seguido e apreciado. A maioria dos seus seguidores e apreciadores são judeus que ele mesmo criticava. Não seguem a Torá, não seguem mitzvot, né? Comem o que vocês querem, trabalham no Shabbat, não seguem a pureza da família, né? Mas esse é o grupo maior que o seguia, que o apoiava, que o tinha como ídolo, né? Como figura de referência. Então aqui nós temos uma contradição bastante interessante, né? E o público que fazia o que ele fazia, uma parte desse público comemora a morte dele como rachá, como perverso, né? Que ele diz: bom, morreu tanto que houve problemas em Jerusalém, de dar um nome de rua para ele, né? Porque um cara que defendia, por exemplo, quando pegaram o Vanuno, lembra o cara do Vanuno? Que é aquele cara que vendeu os segredos nucleares e tal, né? Prenderam o Vanuno, e aí a mãe do Vanuno ficou a pessoa mais conhecida em Israel, né? A mãe dele, né? O Vanuno. Todo mundo, né? Obviamente. Aí perguntaram para o Leibovitch: o que é que o senhor acha do Vanuno? Ele falou: Vanuno, verme humano. Tá bom, finalmente, né, o professor Leibovitch caiu a ficha, né? Finalmente, ufa, né? Então ele é um verme humano porque ele vendeu o segredo. Falou: ele é um verme humano porque ele fez isso depois que se converteu ao cristianismo. Ele se converteu ao cristianismo, por isso que ele é um verme humano, não porque ele vendeu segredos nucleares, porque ele tinha, na visão dele sobre o cristianismo, era uma visão bastante, embora muitos teólogos cristãos, especialmente católicos na Alemanha, leem Leibovitch, estudam Leibovitch, dentro da visão que eles têm do que tinha lá o Papa emérito, lá o Bento XVI, que é a questão do Deus absconditus, né? O Deus oculto, o Deus inalcançável. Então essa questão teológica de como você mantém tua religião na vigência de um Deus ausente, um Deus pessoalmente ausente, né? Não existe a pessoa Deus, né? Então como é que você desenvolve uma religiosidade? Isso é um elemento que muitos teólogos cristãos têm lido e procurado em Leibovitch um pouco essa ideia de como é possível
você criar. No caso do cristianismo é um pouco complicado, porque eles dependem de um evento histórico, né, que teria sido a encarnação de Deus na figura de Jesus. Então, essa retirada de Deus da história no cristianismo é um pouco mais problemática do que no caso do judaísmo. Só para assinalar, Leibowitz tem um grande estima pelo islamismo. Ele considerava o Islã uma religião monoteísta, também tinha a centralidade do sacrifício, que no caso deles é Ismael e Abraão, né, Ibrahim. Ele então considerava o Islã uma religião bastante passível de conversa e de diálogo com o judaísmo, mais do que um diálogo com o cristianismo, que ele considerava uma forma de paganismo que roubou a Torá, se apropriou indevidamente da Torá e fica se dizendo, na visão dele, originário do judaísmo, que não tem nada a ver com o judaísmo, na visão dele. Acho que tem gente que não... Acho que a ideia agora então é a gente abrir, e a gente tem sempre esse combinado que a gente consiga fazer ou colocações, ou falas, ou perguntas de um tamanho que a gente consiga várias pessoas falar, tá bom? Eu tinha visto o Rubens, e aí Nathaniel, Ernesto, Isaac, o Rodrigo e o Rony. Bom, eu vou anotar já porque eu vou perder. Suzana aqui. Bom, eu primeiro agradecer a iniciativa. Eu nunca estive aqui, parece um lugar emblemático, fascinante, o grupo também, e Chico, uma apresentação fantástica. E não estou rabinando ao dizer isso. Me refiro a que temos que entender todos que quem vai apresentar um pensamento, fazemos isso muitas vezes, muitos de nós, temos o grande desafio de apresentá-lo de um modo convincente, além de... Essas são as regras de jogo. O Chico deve ter suas ideias e muitas coisas não devem coincidir com Leibowitz. Eu conheço ele, conheço Leibowitz e sabemos isso, mas é um pouco um jogo que tem essas regras de jogo. Agora cabe a nós fazer as críticas pertinentes, né? E abrir e permitir a Chico também dizer as suas ideias. E nesse aspecto eu acho que fez um trabalho muito bom e abraçou basicamente as principais partes do pensamento e da jornada de Leibowitz. Eu pessoalmente acho que, e estou feliz de poder não ser quem coordena, quem apresenta, quem explica, quem rabina de novo, sou público e digo o que eu quiser. Então, eu acho que concordo com muitas partes do Leibowitz, porque Leibowitz, e sei que ele ia dizer não ao que eu vou dizer agora, mas Leibowitz o resultado do seu pensamento, o resultado, não as razões, o resultado, a parte prática, o que ele estava a favor e o que ele estava contra, é praticamente um judeu liberal 100%. Ele obviamente disse, não, como assim, espumar sem parar e morrer nesse infarto, como fazia com qualquer afirmação que você dissesse. Ele gostava de ser contrário, dizia não a tudo. E acho que essa foi um pouquinho a própria armadilha. Talvez não teria dito essa velha louca quando escreveu sobre Golda Meir, não teria dito Aristoteles, se não tivesse... Tinha uma questão de popstar, na minha opinião. Como tem muitos, que tem que vender livros e tem que ter marketing e rating. Então, acaba dizendo Judo-Nazi. Ele sabia muito bem que é um nazista, que é um judeu, e como uma coisa e outra, não racialmente ou essencialmente, mas na própria disciplina, como um não conversa com o outro. Sabia, mas é a forma de se expressar, é minha humilde opinião. Então, muitas vezes caía nisso. E o que o colocou, afinal, como um solitário, além disso, é que ele tinha uma visão muito, muito próxima do judaísmo liberal e da esquerda. Né? Todos nós acreditamos que a Bíblia deve ser lida como uma metáfora, que Deus não necessariamente intervém na história, que não se deve ler isso em forma literária, que não necessariamente existiu cada um dos personagens e aconteceram essas coisas. Essa é a linguagem liberal ou da esquerda. Não é nenhum ortodoxo vai dizer isso nunca na vida, jamais. E que por isso
que o Estado esteja obrigando as pessoas a cumprir a religião é idolatria e é o fim da religião. Por se uma pessoa come kasher ou usa kippah ou viaja ou não viaja no Shabbat porque a lei disse ou porque a lei proíbe, então deixou de poder ser religioso. Está fazendo isso porque senão vai ter que pagar uma multa. Isso dizem os judeus liberais e Leibovitch. Não, mas é isso. Quem esteve no céu e exatamente... E por essa razão somos contra qualquer intervenção do Estado em qualquer coisa espiritual, cultural e demais. Agora, a diferença principal dele está na justificativa. A justificativa dele é uma teologia e uma visão da história, na minha opinião, muito complicada. E eu cheguei a falar com ele e eu senti que ele ficou também aí. Não posso dizer mais nada. É irracional a minha decisão. Porque a resposta dele a tudo é nada pode ter sentido. Nesse sentido, claro, nada pode ter sentido. Você não pode cumprir qualquer... O dever do judeu é cumprir as mitzvot. Ok. Por quê? Proibida a pergunta de por quê. Na hora que você pergunta por quê, acabou com a religiosidade de Leibovitch. A única resposta é porque desse modo serve a Deus. Agora você pergunta... Porque desse modo serve a Deus. Se você cumpre alguma mitzvah por alguma outra razão que não seja essa, acabou. Leibovitch vai matar você. Não venha com que isso vai te salvar, como dizem os dogmáticos, os fundamentalistas judeus, e não venha com que isso é ético, ou com que isso é psicológico, ou com que isso ajuda o mundo, ou com que isso ajuda a sociedade. Zero, nada. Tem uma só razão para qualquer coisa. Para lá e vino, para kashrut, para Shabbat, para rezar as 3 vezes para Yom Kippur, para tudo. Só uma. No momento que você sai dessa uma, acabou. Não é mais religioso. É um idólatra e ele vai acabar com você. E qual é a razão? Porque com isso você serve a Deus. Então você pergunta, por que com essa? Aí é onde vem a pergunta que falta. Eu estive em várias conversas com ele e depois sempre ficava sozinho com ele perguntando essas coisas. Mas por que essa é a forma de servir a Deus? Você é um historiador e um cientista e sabe que existem muitos caminhos no próprio judaísmo. Existem muitas ideias. E todas estão ensinadas por pessoas. Por que você diz que esse modo de interpretar essa passagem de servir a Deus e esse modo não? Não tem resposta. É porque. Mas você então concorda com que... Então, qual a halachá? Porque a halachá é múltipla. Todo o movimento conservador acredita que o mais fascinante que existe é ver as opiniões halachicas que existem. E quase para cada tema eles têm razão. Existem milhares, não 3 ou 5, milhares de opiniões na própria halachá. Então, qual é? E por que você acredita que isso é Deus? De onde tirou que isso é Deus? A resposta dele é, não sei, não tenho ideia, não tenho como comprová-lo e não tenho nada para dizer. Então, mas você sabe, você cientista, deixemos o que você não pode provar. Não somos capazes de dizer, isso. Essa pergunta nós não somos capazes de responder. Não, mais ou menos. Não. Nós não somos capazes de definir nada sobre Deus. Mas por que o que os sábios disseram num século determinado, ou por que o que tal alahista determina em tal momento, por que isso se torna a forma de servir a Deus? Isso é uma escolha sua, irracional, que não se apoia em nada. Você, como cientista, sabe que isso é a opinião de uma pessoa que ganhou uma discussão política entre sábios no século III ou no século V. E ele diz, é verdade. Então, a partir de agora, professor Leo, eu falei para ele, com toda a chutzpah que tinha aos 20 anos, a partir de agora, professor Leibovitch, você tem que mudar seu discurso, ser honesto com o público e dizer, para mim, servir Deus é o que esses 5 sábios disseram há 2000 anos. E não tinha nenhuma explicação de porquê. É porque o povo decidiu. Ele disse, você está certo. O povo decidiu isso e não tinha mais explicações. Mas é isso mesmo. E aí onde ele disse... Esse é o limite dele. Esse é o limite dele. É servir. A palavra hebraica é ser. Lavod. Servir. Evet. Lavod. Lavod. A palavra avodá, na literatura rabínica, é serviço divino.
A palavra para trabalho é melachá, né? A palavra avodá, então é servir como servo, como escravo, como um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Vou pedir isso, fazer uma rodada de 3 pessoas que fazem sua colocação e aí a gente devolve. Bom, primeiro eu já tinha discutido com você pela internet, nunca tinha estado pessoalmente, eu queria lhe dar os parabéns pela exposição. Eu já tinha sentido, quer dizer, que você é um dos caras que passou assim pela minha frente com mais conhecimento sobre essa questão do judaísmo, da história, do estudo mesmo. E eu achei legal que você pegou essa questão do Leibovitz, que é uma figura importante de Israel e do judaísmo. Aí eu queria, em cima do que você falou, eu queria fazer 2 perguntas assim meio besta, entendeu? Uma é o seguinte, uma delas você tocou nelas, mas eu queria ver se dava para dar uma aprofundada. E a outra a primeira é o seguinte, ele falava que servir a Deus é praticar as mitzvot. Aí eu queria saber se ele tinha um corolário, um negócio de quais são essas mitzvot. Aí, por exemplo, só vou dar um exemplo de uma contradição com o que ele falava. Tem judeu que diz que ocupar Yehudá e Shomron, Yehudá, Judéia e Samária, é uma mitzvah. Expulsar os palestinos é uma mitzvah. Então, o que é uma mitzvah de fato? E depois a segunda é a relação entre o pensamento de Leibovitz e esse de Maimônides, que você citou algumas vezes, e dos clássicos, tipo Baal Shem Tov, Shmarial, Hillel, onde que ele se baseava para buscar a filosofia judaica dele? Agora o Ernesto, e aí a gente fecha a primeira rodada. Eu ia fazer 2 perguntas também, mas a primeira o Rabino já falou, acho que bastante, que eu ia perguntar se a própria Torá não é uma intervenção de Deus na natureza, e se não, se ela foi escrita por humanos, porque a gente segue essa visão, não qualquer outra. Mas acho que é isso que você falou, que no fim ele não responde, né? E a outra pergunta é um pouco mais pontual, eu queria saber se ele não defende então que se conquiste certa região por causa da ligação histórica com aquela região, por causa da colina. Então, levando ao extremo isso, Israel não necessariamente precisaria, o Estado judaico não precisaria ser ali onde é. Poderia ser um Estado judaico em qualquer outro lugar? Uganda, porque se a determinação dele de sionismo é a autodeterminação do povo judeu, por que naquele lugar, senão pelo valor histórico dele? Então, acho que o Rabino Ruben colocou bem essa questão, que realmente o problema é uma questão circular, né? Ele realmente tem, e essa questão do érer, do a priori, do princípio, né? Então, assim, por que você escolheu esse? Porque é assim, né? Quer dizer, o código, sim, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch é o grande código das leis judaicas. E que começa com uma frase que ele sempre citava, né? Itkaber Adam Kearie Davodet Borô. O homem deve ter a força de um leão, se levantar com a força de um leão para servir a Deus. Assim começa o Shulchan Aruch. E para ele essa é a essência. Ou seja, ele fala, cumprir mitzvot é a coisa mais antinatural que existe. Não é da natureza cumprir mitzvot. Não é. Você está lá quentinho na cama, tal, você vai levantar para... Não é. E esse é o valor dela, exatamente nos tirar da natureza, no sentido de que a gente serve a Deus, aquela ideia da Kedah. Avraham Havash et HaChomriut Shebo, ele dominou a materialidade que ele tinha. Você sai dessa materialidade, e isso sim é um exemplo religioso. Aí ele falava assim, professor Leibovitz, mas o Yosef Karo, que é o cara que escreveu o Shulchan Aruch, recebia um santo. Você sabia disso? Verdade, baixava um santo, ele recebia, ele fazia o que chama sol da Kulmus, o segredo do tinteiro. Ele tinha uma caneta e aí baixava um santo e ele psicografava mensagens de um Magid, de um emissário, né? Ele era um místico, Yosef Karo.
Era Luliano. Vamos devolver, espera que eu perdi. Não, que ele fazia isso, porque, em que se baseava, não sabemos, mas que ele tinha essa usagem. Eu sou, exato. O Yosef Karo tinha uma guida. Ele tinha um guia, baixava um guia, tinha um guia que viu uma guide, né? A gente tem que traduzir para a nossa. Uma guide. Enfim, levar as palavras. Os caras viam uma guide, na versão judaica, claro, e ele escrevia, né? Psicografava mensagens que esse Magui trazia. Então ele era um místico. Aí você fala, professor, lembra? O professor está falando de Yosef Karo, mas ele é o tipo do que o senhor está dizendo. Aí ele falava, ele nunca decidiu alahá por causa do Magui. Então, né? Sim. Não, quando você diz que o Zohar é uma coisa execrável, você pode não gostar do Zohar, mas você não pode negar que ele é um livro que tem uma grande influência no pensamento judaico. Você não pode dizer que o Zohar não existe. Você não pode dizer que o racidismo é uma bobagem. Né? Mas ele dizia, porque ele, como pensador, ele se dá o direito de tirar o que ele acha e o que ele não acha, e fazer a leitura que ele faz. Por isso que ele pensa as coisas. Quando a gente fala dele, eu não estou defendendo todas as ideias dele, porque ele tem, essa crítica a ele sempre foi feita, né? Que ele seleciona o que ele quer. Claro, ele e todo mundo, né? Talvez ele mais radicalmente que os outros, mas ele seleciona e constrói um pensamento em cima dessa seleção que ele faz e dá coerência a esse pensamento com esses problemas que a gente tem. Olha, tá, mas então, por exemplo, a questão da ética, né? Ele não entende ética como um dever religioso. Você é bom com as pessoas porque você decidiu ser bom, não porque isso é um mandamento religioso. Ve'afta le'lecha kamocha, e adorar ao Senhor teu Deus, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele falava, filho, cita direito o passuca, versículo, amarás ao próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor teu Deus. Você ama o próximo como a si mesmo porque eu Deus estou mandando. Então esse é uma mitzvah. Isso não é uma decisão sua. Não é que você acordou um dia e disse, eu vou ser legal, hoje eu vou amar todo mundo. Isso não tem fundamento religioso. Então, o fato de você guardar a ética, portanto, ela não é apanágio ou propriedade de quem é religioso. Não tem nada a ver com a religião. Religião, para ele, é servir a Deus. Ela é teocêntrica. Qualquer relação com o outro, com o homem, ela está fora da esfera da religião. Porque servir a Deus é esse corpus de leis escritas por essas pessoas nesse mundo. Isso. E por que ele faz isso? Porque ele escolheu, porque é assim, porque é isso. Como ele disse, se tivesse escrito, como ele dizia... Como ele dizia, se tivesse na lei subir numa cadeira e fazer cucurucu todo dia de manhã, eu ia fazer isso. Porque para ele, inclusive, a mitzvah, mesmo que absurda, ela tem que ser feita. Você não tem que discutir. Né? Então não tem que... A lei da vaca vermelha. Aí você fala da conquista de Yodá e Shomron. Isso está na Alahá. Só que a pergunta é se isso tem validade hoje. Porque você tem a Lahot que tem. Então você fala, conquistar o Davi Shomron nos dias do Messias. Do Messias que virá. Cheia avó. Né? Então, então esse problema não é que você. Porque as Alahot você tem a Lahot do templo que você não aplica no dia de hoje. Então ele entra na corrente geral de um pensamento que assim, existe um consenso, digamos, no mundo ortodoxo do que é Alahá. Este consenso ele segue. Claro que ele discute, por exemplo, uma questão que ele levantava muito, que eu não falei, era o problema do status da mulher no judaísmo. Esse é um assunto que o preocupava muito. E ele tinha um conceito de meta-alahá, que ele chamava. O que ele chamava de meta-alahá é de uma coisa que você precisa, usando os instrumentos da alahá, você pode ultrapassar algumas restrições da alahá em situações específicas. E qual a situação específica? Ele dizia o seguinte, olha, é um absurdo. Ele falou, a mulher dele era professora de matemática na universidade, doutora em matemática. Falou, por que uma pessoa como a minha mulher, que é doutora em matemática, não pode estudar a Torá? Pela lei não pode. Né? A mulher não pode estudar a Torá. Pela lei que é... Sim. Pela lei ortodoxa. Pela ortodoxia, você falar com ortodoxo, se a mulher vai estudar a Torá, não pode. Então ele dizia, isso é uma ameaça para o povo judeu. Porque nós estamos alijando 50% da população judaica do estudo da Torá. Então ele propunha que se fizesse, e aí tem essa questão do que é liberal, né? Ele como ortodoxo, mas ele propunha o que ele chamava de meta-alahá, que se obrigasse a mulher a estudar a Torá.
para que ela pudesse difundir a Torá na família. Mas sempre, aí eu estava um dia numa aula com ele sobre isso, aí apareceu uma moça lá e falou: eu acho muito legal porque eu ponho tefilim todo dia e pá. E virou para ela e falou assim: se você pratica esporte ou não é problema seu, não tenho nada contra. Você pratica esporte, tudo bem, você pratica esporte, né? Porque isso não tem. Isso, quer dizer, aí a resposta do esporte. Porque ele disse: isso não tem significado nenhum. Você pôr tefilim não quer dizer nada, porque isso não faz parte da alahá, a mulher pôr tefilim. Então você põe tefilim e você está fazendo Ele era um legalista estrito. Nesse aspecto, sim. Ele achava que. O resultado era liberal da esquerda, a justificativa era extremamente fundamentalista e por isso ele estava sozinho. Então falava de um modo radical o tempo todo. Então isso eu acho interessante. A moça lá, a explicação a tudo, ao final deve ser que para psicólogos e educadores ele teve uma formação determinada que não dá. Da questão do Leibovitch nunca se ligou com essa questão, porque quando ele nasce, ou quando ele se vê como gente, a Palestina já é o objetivo do movimento sionista, né? Então, eu acho que talvez para ele, se o movimento territorialista tivesse vencido, acho que foi em 1904, se eu não me engano, o Congresso sionista, que houve a discussão com os territórios de Uganda. Se os territorialistas tivessem vencido em 1904, quando ele tinha 1 ano de idade, talvez ele apoiaria sim, ele iria para a Uganda sem problema nenhum. Mas assim, ele não levantava essa discussão porque já existia, já estava lá. Mas ele não via nenhuma nenhuma ligação emotiva, religiosa, de coração com Jerusalém, com o templo. Ele dizia: nada disso existe. Se sido perto de uma família reformista clássica, teria sido reformista 100%. Aproveitando só essa questão de Uganda, do ponto de vista de um Israel que já está crescendo e se desenvolvendo, a posição dele em relação a Kibbutzim, por exemplo, quando você colocou ele como liberal, etc., ele falava alguma coisa sobre o lado socialista dos Kibbutzim? E quando ia aos Kibbutzim, ele costumava falar assim: vocês põem esse trapo aí azul e branco, por qual vocês chamam de bandeira, né? E vocês vêm me falar sobre Estado, etc. Então ele tinha assim uma postura, ele não era contra, mas ele não via com bons olhos nenhum tipo de intervenção estatal na economia ou qualquer tipo de direcionismo social, né? Ele achava assim: o Estado tem que existir, a questão da defesa é importante, a questão das pessoas não se matarem umas às outras e garantir uma vida digna para as pessoas, mas não nenhum tipo de intervencionismo estatal ele tinha. E com os kibbutzim ele tem essa questão mesmo: vocês ficam falando, mas vocês é que vão para o exército, vocês adoram esse trapo que está aí colocado, que vocês chamam de bandeira, né? Quando ele, por exemplo, ele defendia que não se fosse para os territórios, né? Quando ele dizia que era para não ir, para os soldados não tinham que ir para os territórios. Ele dizia: o dia que mil jovens deixarem de ir para os territórios no exército, esse país vai parar com a ocupação. Antes disso não acaba a ocupação, né? Então ele era bastante radical nesse sentido também. Radical em tudo, né? Agora, uma questão de ordem, né? Isaac e depois... Rodrigo e Marta. O Boni também. Não, mas eu ia perguntar para ele. Eu acho que vocês vão conseguir me ouvir sem o microfone. Eu sou do Bonca e na minha casa quem não falava alto não comia. Eu acho que eu nunca tive problema de ser ouvido. Rabino, Venitzak Elohim, gritamos a Deus. Você acha que eles usaram microfone? Era no berro que a gente se faz escutar. Algumas colocações que me deixaram desconfortáveis. Primeiro, você coloca o Rabino, o professor Leibovitch, em 60 e pouco, acho que 67, e cita a carta dele e coloca que ele era contra o Estado palestino, contra a ocupação palestina. Ocupação dos territórios. Historicamente, eu não tenho grande embasamento, mas eu acredito que a questão palestina, ou melhor, os palestinos como palestinos começaram em 70. Até então era 70 no sentido da OLP, de ter uma entidade política. Até então a minha impressão é de que era uma bagunça total. Naquela época, a visão em Israel
era de que, pois não, que existe a Palestina na Jordânia. A Jordânia toda é a grande maioria populada por palestinos. E eu estou entrando no campo político, que cada um tem sua ideia, não vamos entrar nisso, eu só quero colocar pontos de realidade. A Jordânia também foi criada, acho que a Jordânia foi criada em 46, 47, me corrijam, a Arábia Saudita nunca existiu. Então a Palestina começou a se juntar politicamente depois de 67, onde eu fico em dúvida com a sua colocação de que o professor era contra. Eu tenho também uma outra coisa, Rabino, me perdoa. Não existe judeu liberal, judeu conservador, judeu ortodoxo, como diz o professor Leibovitz, existe judeu, ponto. Quando Hitler entrou nos guetos, ele não falou judeu liberal fica, ele falou Juden raus. Agora nós temos uma característica, ninguém concorda com ninguém aqui e que isso nos faz maravilhosos. E eu termino fazendo mais um ponto. Eu acho que o professor Leibovitz, você fala, por exemplo, que o profeta via o futuro, mas o profeta não via só o futuro, ele chamava o povo à razão. O povo queria um rei, e o profeta saiu falando, vocês ficaram loucos, vocês querem me estatizar, nós não tínhamos reis. Ele chama a razão moral. E acho que com o tempo o professor Leibovitz vai ser visto nesse prisma, cheio de controversões, porque nós, seres humanos, as temos. Mas ele vai ser visto como alguém clamando para o povo voltar à moral. Agora, se ele está certo ou não, eu termino contando um fato que ocorreu comigo. Eu estou conversando com um muçulmano, em assuntos, e num dado momento paramos sobre o sacrifício de Isaac, que você menciona. Um dos pilares da fé judaica. O cara matou o próprio filho. Ele estava disposto, ele levantou a mão, veio o anjo, segurou a mão, nós vamos brigar horas aqui, não é esse o ponto. Isso que eu aprendi na escola e nós aprendemos. O muçulmano se vira para mim e fala, não, está na cara que o filho predileto de Abraão era Ismael. Imagina que um pai vai matar o filho que ele mais gosta, ele vai matar Isaac. O resto eu deixo para vocês e para o professor Leibovitz, porque cada um tem a sua interpretação. Obrigado. No Corão é o contrário. É Ismael. O Corão é Ismael. A narrativa muçulmana é que o filho predileto era Ismael e Ele ia matar o esse é só essa história. E o sacrifício de Ismael. No Corão é Ismael. Bom, então, a minha pergunta é sobre a Halachá, que, pelo que eu entendi, a Halachá para o Leibovitz, ele encara da maneira ortodoxa, ele encara como a Halachá, o cumprimento da mitzvah, como o que vai aproximar você de Deus. E isso, mas essa noção de que não existe um fato histórico, não existe uma comprovação, porque assim, eu tive recentemente uma yeshiva ortodoxa e grande parte do esforço deles para Kiruv, para a aproximação dos jovens seculares, é explicar que existe embasamento histórico, existe embasamento material e de fato a gente tem uma razão. E não só uma afeição emocional, mas a gente tem uma razão para cumprir a Halachá, porque a mitzvah é a palavra direta de Hashem. E como, se eu for seguindo o raciocínio do Leibovitz, de que a gente não precisa dessa comprovação, a gente precisa simplesmente acreditar, como eu escolho o que caminho, se eu vou seguir as mitzvot que o Rambam falou, se a gente vai seguir quais sábios, assim, seguindo um pouco a pergunta que vocês tinham falado, em que a gente baseia a nossa religião? Eu queria fazer duas perguntas.
Sim, eu queria fazer duas perguntas. Leibovitch, entre os 6 ou 7 títulos que tinha, também tinha o título de filósofo. Agora, para você seguir à risca e cegamente um Deus, tem um pressuposto de que esse Deus é um Deus bondoso. Imagino eu. Senão você não se curva ante um Deus. Alguma coisa você sabe desse Deus, que é um Deus bom. Imagino eu. A outra coisa, eu me lembro, tem um texto muito bonito do Leibovitch sobre o que são as mitzvot. Então ele diz, é o que une finito com infinito. E o judaísmo é a religião das mitzvot, não tem teologia, é a religião da prosa, do prosaico, do mundano, não dos momentos extraordinários da poesia. Agora, no momento em que, no serviço, numa sinagoga, a prece também é uma mitzvah, o shlosh esrei, que você tem esses segundos para você se dirigir a Deus e pedir alguma coisa, talvez. Nesse momento você está cometendo idolatria, no momento em que você, através de uma prece que está no Sidur, está pedindo a bondade de Deus para os judeus, ou que chova, ou que os nossos inimigos sejam apedrejados, blá blá blá. Isso é idolatria? Bom, respondendo a sua pergunta, na verdade a questão, o LP foi votado em 64, não em 70. A questão com os palestinos é uma questão de nome, né? Se você chama de Aravim, ou se você chamava de palestinos, tem várias. Mas a questão que tanto que em Quibia, quando houve o massacre de Quibia, está claro que você tem um problema, que você tem guerrilheiros do outro lado, ou terroristas, como você quiser chamar, que invadem Israel, praticam atos contra a população civil, e em seguida você vai lá e faz uma contração contra eles. E no caso, em Quibia, foi um caso que saiu um ponto fora da curva, em que foram massacrados civis. Então, a ideia de que havia o plano com Leibovitch não era nem para ele, se a Jordânia, que é seu estado, o Afeganistão, a Lituânia, não importa. O plano dele é o seguinte: Israel não pode dominar uma população inimiga que não quer viver sob seu domínio. Ponto. Esse é o problema dele. Ele está preocupado com Israel, ele não está preocupado, né? Se os palestinos, se viesse a Lituânia que assumiu o território, tudo bem, não tem problema nenhum, a Mongólia, não é problema. O problema é que ele não quer que haja ocupação, né, do território pelo Estado de Israel, que vai corromper esse Estado e transformá-lo num Estado fascista e antidemocrático. Essa é a questão dele. Essa é a questão dele. A questão de Isaac Ismael, talvez o teu amigo falou errado, mas na visão do Islã, no Corão, o sacrifício é de Ismael. Tanto que eles têm uma festa, o Eid el-Adha, né, que eles comemoram a festa do sacrifício. Para eles, o Islã é também um ponto importante da religião muçulmana, o sacrifício de Ismael. Só que eles contam uma história diferente quando você fala, dizem que o Corão é anterior, etc. e tal. Com relação a essas questões que vocês levantaram da mitzvah, veja, o problema não são 5 ou 6 sábios. Leibovitch se liga a uma corrente do que é a Halachá, né? Que o judeu ortodoxo sabe o que é. Não há para ele nenhuma necessidade, não só não é necessário, é ruim, é errado você fazer qualquer justificativa histórica de Halachá. Por quê? Porque a história, bem ou mal, ela é uma ciência. E como eu disse, se você amanhã descobrir o tal satélite que mostra que não houve manifestação no Har Sinai, você vai devolver seus presentes de Bar Mitzvah? Você vai sair da Yeshiva e procurar um mosteiro budista? O que você vai fazer? Então, para ele... Essa é a grande diferença. A questão... relevante. Sim, não estou dizendo bem. É importante levar para ele, se a Casa do Povo quer também fazer movimentos dentro do judaísmo paulistano. Justamente esse é o grande desafio. Eu estou dizendo, as tentativas de justificativa, se vai buscar em base, eu como matzah, porque o que o rabino do século XIII disse é uma verdade arqueológica, tem o risco de acabar amanhã, porque vai vir um arqueólogo e vai mostrar que não é verdade. E aí você vai parar de comer matzah? E tem muitíssimos ortodoxos diferentes, e eles dizem, sim, nesse caso, se alguém vai me demonstrar que o Mashiach não vai vir, acabou, eu já vi isso. Esta linguagem corporal, acabou tudo. Eu agora vou comer pizza calabresa e vai matar qualquer pessoa, talvez sim, porque nada tem mais sentido.
E todos os outros judeus, chamem como quiserem, os judeus que interpretam de outro modo, dizem, não, nada a ver. Nada a ver, o judaísmo tem baseamentos éticos, tem uma cultura com valores. Ou Leibovitch, que vai dizer, não, eu não me importo com a história, nem com a arqueologia, nem com as verdades. Eu me importo com o que está escrito com a Alahá que eu vou seguir. Com essa Alahá. E essa Alahá, esse é o jeito que o povo judeu tem, esse é o jeito judaico de servir a Deus. Se eu quero ser judeu, se eu quero me definir como judeu, eu tenho que procurar o jeito que os judeus servem a Deus. Como é que o judeu serve a Deus? Ele serve a Deus fazendo as mitzvot. Então, é realmente circular. Agora, essa questão de você, realmente, a prova histórica, para ele não existe essa questão da prova histórica. Com relação ao que você fala, em primeiro lugar, a questão da, por exemplo, Deus da bondade. Aí tem uma questão que o próprio Rambam levanta, a questão dos atributos negativos. O que é bondade? Então, por exemplo, se as Rãs escrevessem um livro de teologia, imagina um grupo de Rãs que escreve um livro de teologia. Sapos. Sfargueira. Elas vão escrever um livro de teologia. Qual a grande pergunta do Rabino Rã, do Padre Rã? O que ele vai perguntar? Por que o mundo todo não é um pântano? Porque o Deus bom teria que construir um mundo que fosse um pântano. Por que o Deus bom construiu o deserto? Por que o Deus bom construiu o cascalho? Por que o Deus bom não fez, né? Então, a questão do que é bom ou não, ela é uma questão, o próprio Rambam fala isso, ela está no reino daquilo que a gente vê como bom, né? Para mim, o bom é o que eu acho que é bom, mas ele não existe o bom absoluto. Então, eu não sei se Deus é bom, porque eu sei o que é bom a partir da minha perspectiva. Eu não sei o que é bondade divina. Então, por exemplo, se eu considero que Deus está o tempo todo na história, atuando, quando um vulcão explode e mata 500 crianças, eu tenho que falar, oh Deus, onde você estava? Como é que você matou 500 crianças? Que Deus é esse? Como é que um Deus pode matar 500 criancinhas? Né? Aí eu posso criar explicações, porque outra encarnação, elas foram não sei o quê, ou porque elas vão para o céu. Tá? Se eu não tenho essa pergunta, Spinoza, o Deus de Spinoza, eu estava até pensando, o Deus de Spinoza é mais design inteligente do que o Deus de Leibovitch, né? Porque o tempo todo Deus e a natureza são a mesma coisa, né? E o Deus não tem moral. Veja, o que acontece, vulcões não têm moral, né? Vulcões explodem, eles não estão do bem nem do mal. Então, se você tem uma religiosidade que atribui aos seres humanos a natureza moralidade, você está ferrado, porque você tem uma pergunta séria. Quando você abole isso da pergunta, quando você tira isso da pergunta, né, então você corre em paralelo. O mundo, o mundo segue o seu caminho, os vulcões estouram, as criancinhas morrem, X pessoas vão ter câncer, Y pessoas vão ter Alzheimer, e assim o mundo rola. Né, e Deus, o Leibovitch é o seguinte, não põe Deus no meio. Né, não tem só não põe a mãe no meio, não vamos pôr a mãe no meio da conversa. Leibovitch, embora ele fale o tempo todo em Deus, ele diz não é para pôr Deus na conversa. Então a questão da tefilá, por exemplo, para ele a tefilá é meramente mitzvah. Não existe a possibilidade de você dizer, eu vou rezar porque eu estou precisando, eu vou rezar porque é legal. A pergunta é, você reza no momento na sinagoga, todos rezam pela saúde das pessoas. Você reza porque está escrito isso. Há um interesse. Não. Interesse muito Você reza concreto. porque a reza foi construída assim. Você pode dizer que ela foi construída assim para atender os ignorantes que de outra forma não iriam para a sinagoga. Ok, tá bom. Se é assim, sim. E eu repito essa reza assim, embora eu sei que quando eu estou rezando para Deus mandar chuva, Ele não vai mandar chuva. Porque Deus não está no mundo para mandar, Ele não faz isso. Ele vai dizer, você reza pedindo chuva, mas na verdade não pense que está pedindo chuva. Sim. Porque se pensar que está pedindo chuva, ou seja, se você rezar com kavaná, com uma intenção, está fazendo idolatria. Você tem que rezar porque está escrito. Sim. Que tem que rezar. Existe quase uma coisa parecida com o budismo. Você tem uma espécie de diluição. Com o Leibovitch tem uma espécie de diluição do eu. É quase parecido com o budismo. Você reza, você faz a mitzvah sem nenhuma intencionalidade, sem nenhum amor, sem nenhum elemento de volição. Você cumpre porque é obrigado a cumprir. E de cadeira a dar o homem vai se encorajar como um leão para cumprir a mitzvah. Acabou, é isso. A questão...
questão eu me lembrei quando eu estava em Israel, na primeira intifada, ele também apareceu com uma dessas falas tão polêmicas, mas oi da mãe de Israel que diz: meu filho não morreu porque Deus não quis, porque está dizendo que aqueles que morreram, os soldados, morreram porque Deus quis. Essa é uma forma... Sim, porque é isso, Deus não está na história, Deus não está em momento nem para o bem nem para o mal. Então, de alguma forma, ele anula a previdência divina, porque o problema que a gente tem na equação religiosa, a gente tem um problema, né? Se Deus sabe tudo e pode tudo, e faz tudo, né? Como é que tem um justo que sofre? O cara é boa gente, é legal, é bacana, e tem uma doença incurável, né? Como é que você explica que uma criança de 2 anos morre de leucemia e um antigo nazista morre aos 90 anos dormindo? Como é que você explica? Né? Que mundo é esse? Né? Então, esse é um problema. Então, você pode criar várias explicações. Olha, o nazista morreu dormindo aos 90, mas vai para o inferno, vai arder no inferno, ou vai encarnar como um inseto na próxima vida. E a criancinha que morreu com 2 anos vai para o céu, ou ela vai encarnar de novo. Enfim, você pode criar 1000 explicações. Ou você pode dizer que não tem explicação para isso na esfera religiosa, que é o que Leibovitch faz. O mundo é o mundo. Quer dizer, aconteceu que essa criança, X% de crianças até os 2 anos, desenvolvem leucemia e morrem. E Y% de pessoas chegam aos 90 anos e calhou que esse nazista está nesses Y%. Acabou. Não tem. Então não existe aqui, ai meu Deus, porque isso aconteceu. Não tem a presença de Deus nesse aspecto. Né? Então, de certa forma, bom, então vamos ser ateístas, vamos ser ateus, porque é quase um ateísmo. Você fala o tempo todo em Deus, seguir mitzvot, mas é um Deus completo. Por isso que alguns teólogos cristãos se interessam por ele. É um Deus completamente ausente. Ele não estará presente. Você pode clamar por ele não virá. Né? E se vier, não é Deus. Né? Porque se Deus tem alguma necessidade, é como aquela história, tem um filme, não sei se vocês curtem, Jornada nas Estrelas. Tem um segundo filme, não do episódio da série, o filme. Tem o segundo filme, que é o seguinte: eles têm uma história lá que o irmão do Spock é um místico, um vulcaniano místico, e ele sequestra a Enterprise, que eles vão num planeta onde está Deus. E aí eles sequestram a Enterprise e tal, e vão lá no tal planeta onde está Deus. Aí eles chegam lá, né, pousam a nave, não, eles vão lá, né, e tal. Aí aparece uma figura, né, de barba, assim, um velhinho, né? Fala: meus filhos, vocês vieram, e todos, Deus lá, né? Vocês vieram, que bom, então é o seguinte, eu preciso então da nave de vocês para sair do planeta. Então o pessoal, Aí o capitão Kirk, o comandante Kirk, que é um cara muito ciumento da nave, ele fala assim: escuta uma perguntinha, se você é Deus, por que você precisa da minha nave? Que mal pergunte. E aí, de fato, ele não era Deus coisa nenhuma, era uma entidade maligna que estava presa lá no planeta. Né? Então, assim, se Deus precisa, a gente fala, Deus precisa do homem para consertar o mundo. Se Deus, essa é uma explicação. Você diz então que Deus não é mais onipotente. Ele perdeu sua potência e ele precisa de mim, que eu vá lá fazer uma mitzvah para resgatar uma centelha de vida, para ajudar a consertar o mundo. Né? Então ele não é mais Deus, ele não é mais onipotente. Né? Então, o arranjo do Leibovitch é abolir qualquer ashgaha, qualquer providência divina. Deus não está. Ele não está no mundo, ele não é o mundo. E você cumpre esses mandamentos de forma basicamente automática, quase. Né? Você tem um automatismo que você cumpre os mandamentos definidos no Shulchan Aruch, basicamente. Tem discussões de Alahá, como ele perguntou lá para o infeliz do Rabino, se coloca tefilim ou não. Ele não está preocupado se ele vai ficar bom da saúde ou não. Ele está preocupado se com mancha de medicamento de ponto, do ponto de vista da Alahá, é cacheiro colocar o tefilim ou não. A discussão dele é essa. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com isso. E aí, quando você falou, ele falou mesmo: o judaísmo é uma das coisas simples do dia a dia. É isto. Isto é o judaísmo. Não tem nenhuma grandiosidade, não tem nenhuma. Não é a poesia, é a prosa. É a prosa, é isso mesmo. Eu estou um pouco preocupada só com o nosso horário finalizando, porque a gente sempre prefere finalizar do que as pessoas irem saindo. E como a gente fechou o horário, queria, enfim, de qualquer maneira, deixar... Alguém quer fazer uma última? Mas, assim, só entender que a gente
está criando essa abertura para fechar, porque senão a gente esvai o grupo. Acho que é legal a gente terminar todos coletivamente. Então, vamos lá, é a sua pergunta para a gente poder finalizar. Uma vez eu ouvi o Leibovitz, eu acho que foi no rádio, eu morava em Israel, dando essa resposta. Alguém perguntava o porquê das mitzvot e ele falava, porque sim. E eu nunca fui tocada tão profundamente pelo caminho do judaísmo como nesse momento. E hoje eu estava aqui pensando, né, eu entendo como o resultado disso na nossa própria existência. Quer dizer, o resultado de eu reconhecer uma ordem tão superior a mim me tira do centro, ou seja, eu acho que no limite, na essência, o lugar que se abre a partir desse reconhecimento é um lugar que é o oposto do antropocentrismo e da arrogância antropocêntrica e tudo que sai dela, né? Todo o resultado, enfim, hoje diante dessa crise climática tremenda, é bem um lugar da gente parar para pensar, né? Se tem Gaia e a essência, assim, se o objetivo hoje é a gente se entender como parte de um organismo muito maior, que tem uma ordem que a gente mal alcança, mas que a gente faz parte dela. Enfim, eu queria só compartilhar isso, foi uma grande alegria poder te ouvir, acompanhar e entender até dimensões que eu nem conhecia tanto. Obrigada, foi muito bom. Acho que foi um bom fechamento. Depois eu pergunto você. Para complementar a pergunta, eu queria saber, por mais que ele diga, eu acho que por mais que ele tenha dito sempre porque sim, eu imagino que consciente ou inconscientemente tinha algum fundo de porquê. Talvez ele não queria colocá-lo, talvez ele não sabia, talvez era um fetiche pessoal, talvez era um vago emocional, mas eu imagino que alguma coisa tinha. Voltando atrás, por a escolha de time de futebol, sempre tem algo que te chama por algo que você se identifica, por algo que você escolhe isso. Eu queria saber se tinha algum indício disso, não? Essa é uma suposição minha, não é um indício. Psicanalistas. Talvez até seja o próprio psicanalista dele, que sabe isso. E a resposta dele com o luto do filho, eu joguei a bola. E a outra coisa, se ele tinha algum embasamento, quais são as fontes que ele bebeu para elaborar esse pensamento, ou é uma figura que aparece de forma isolada? Basicamente, Maimônides, como eu falei, depois que eu presenciei na minha frente a história do filho, do luto, eu joguei a toalha. Realmente eu falei, olha, não acredito, realmente. Acho que realmente ele não tinha uma questão, pode dizer até que fosse uma doença dele, mas ele não tinha essa percepção da questão da autoridade das mitzvot. Realmente era uma coisa que lhe era estranha, porque o cara no fundo do poço enterrou o segundo filho, e o cara me fala uma coisa dessas naquelas circunstâncias, realmente. As fontes dele, basicamente, as fontes rabínicas, Rambam, né, Maimônides, ele é um cara que vai muito para frente, leva muito Maimônides para frente, né, ele exagera um pouco, ele faz uma leitura de Maimônides, que não sei se o próprio Maimônides ia concordar. Ele tem uma grande fonte em Kant, a questão de que você está fadado a ver as coisas segundo determinadas limitações, né? Existem determinadas limitações de percepção e você constrói teu mundo em relação a isso. Kant, Hume, ele tinha algumas coisas com Hume, a questão de empiricismo, e Wittgenstein, ele gostava muito de Wittgenstein, é uma figura que influenciou filosoficamente. E Popper também, que é um liberal, né? E Raymond Aron, que na área política era quem ele pegava muito. Então ele tinha essas vertentes. Ele era um homem muito eclético, muito formado, enfim, ele conhecia bastante bem as correntes filosóficas, mas esses, digamos, são os elementos mais
Spinoza ele obviamente detestava, né? Ele dizia que o Gênesis prova que o mundo não é Deus e Deus não é mundo. Portanto, Spinoza, ele dizia o Cofer, né? O herético Spinoza, embora tenha uma frase que ele cita de Spinoza, a frase do final da Ética, que as coisas elevadas são difíceis de se conseguir. Isso ele cita Spinoza. Na carta que ele faz lá para o Scholem, ele diz que a prova de que a Kabbalah venceu pela ignorância é porque as coisas elevadas são mais difíceis de se conseguir. Gente, prazer fazer essa conversa a todos aqui. Agradecer o Chico, a gente estava querendo faz tempo conseguir essa possibilidade e estou muito feliz que deu certo, a gente conseguiu fazer esse nosso encontro.